Olá pessoal, hoje gostaria de falar com vocês sobre essa paraxá da semana Haye Sarah, a vida da matriarca Sara. É interessante que, tanto sábio quanto irônico, que quando você vê o início da paraxá, a vida de Sara começa dizendo que ela morreu. Então a gente pergunta, peraí, como é que pode ser que a vida de Sara começa com ela falecendo? Então, a primeira frase já diz tudo, que ela viveu com 7,20,100 anos, ou seja, 127 anos, só que a Torá conta de trás para frente no número dele, que é 127, conta-se 7, 20 e 100. E aí a gente aprende muita coisa daqui, daí ficar falando os 10 minutos já disso, mas temos que falar de muitas outras coisas. Vamos resumir isso aqui. A Torá diz o seguinte, que Sara Emênula sempre teve a beleza, mesmo com a idade velha, de alguém como de 7 anos, de uma criança bonita, fofa, corada, bem alimentada, bonita. E ela sempre teve a ideia de 20 anos como alguém que nunca mereceu ser castigado. E aí já começa a pergunta, peraí, a gente sabe que a maioridade espiritual começa com Bat Mitzvah para a mulher, 12 anos, e para o homem 13. A mulher começa antes porque ela amadurece mais rápido, mentalmente, corporalmente falando, tudo. Então como assim 20? A resposta é o seguinte, o tribunal rabínico na época do Beit HaMikdash, o tribunal rabínico a ponto de poder castigar uma pessoa, só existia com o templo sagrado. E aí, se uma pessoa merecesse, por exemplo, um castigo ou pena de morte porque fez alguma coisa muito ruim, matou alguém e coisas piores, então só podia acontecer a partir dos 20 anos para cima. Ou seja, em outras palavras, Hashem faz com que a maioridade espiritual comece com 13 para homens, 12 para mulheres, mas haja esse tempo até os 20 para que aí sim ele possa receber castigos pesados. Agora, desde os 13 dos 12, Deus já está considerando tudo e vai julgar a pessoa depois desse mundo, para o bem, quanto para o contrário, quando a pessoa faz algo errado. Pessoal, outro ponto importante é o que é 100. 100 é para dizer que ela aproveitou a velhice muito bem. 127 anos ela aproveitou. É sabido uma história famosa para exemplificar isso aqui, do Ora Haim Akadosh, o grande Rav Haim Benatar, que era do Marrocos. Esse rabino gostava de viajar pelo mundo e, assim, visitar comunidades judaicas para ajudá-las a se aproximar da Torá. E aí, uma vez ele chegou numa cidade bem interessante, conheceu o rabino-chefe da cidade, e o mesmo chamou o Ora Haim para conhecer a cidade. Uma das coisas foi o cemitério. Quando Ora Haim, que em português é o nome do livro dele, né? A Luz da Vida, Ora Haim, quando ele olhou o cemitério, ele falou, peraí, muito estranho, eu estou olhando as tumbas, as lápides, esse aqui morreu com 2 anos de idade, esse morreu com 5, esse morreu com 7, esse morreu com 10, todo mundo morreu pequeno aqui, o que houve? Uma peste? Uma revolução? O que houve? O rabino da cidade fala, não, deixa eu te explicar. O motivo é o seguinte, o motivo é que aqui a gente não conta o tempo biológico que a pessoa viveu, aqui a gente conta o tempo que a pessoa aproveitou espiritualmente falando, ou seja, o tempo que ela fez de mitzvot. Então esse aproveitou 3 anos, esse aproveitou 5, e antes da pessoa morrer, ele vai considerando todo o tempo que ele aproveitou de mitzvot, por mais que a conta não saia certa, porque só Hashem sabe o que a gente fez ou não, mas a gente bota mais ou menos o que ele aproveitou. E aí daqui a gente aprende. Sara Emênio, quanto ela aproveitou? 127 anos. Essa é a ideia da Torá, dividir tanto dessa forma em detalhes. Ela viveu 7, ela viveu 20, ela viveu 100. Tudo como deveria ser vivido. Uma coisa também forte que acontece é o seguinte, é que quando Avraham vai lispod significa fazer o discurso fúnebre, vai chorar pela pessoa. A palavra chorar por ela está escrito com kaf, com uma das letras pequenas. E aí o Baal HaTurim, que é um explicador da Torá mais pela parte profunda, ele diz que ele não chorou muito pela matriarca Sara. O primeiro motivo é que ela já estava muito velha e sabe que ela completou o objetivo dela, por que chorar muito? Segundo motivo é que o motivo que Sara morreu foi quando ela ficou sabendo que Avraham iria oferecer Yitzhak, o seu filho, como sacrifício para Hashem. Como ela não chegou a escutar que na verdade ele não chegou a sacrificar, então ela morreu de susto. Pergunta a Torá, por que ela morreu de susto? Por que ela morreu dessa forma? Não é uma forma honrável de morrer, honrosa? Resposta, porque na paraxá passada, quando Sara queria expulsar Ismael e Avraham não, o que Sara disse? Avraham, expulsa. E Avraham não queria. Então, o que Sara falou? Que Deus julgue entre eu e você para ver quem está certo. Daqui a gente aprende que nunca a gente deve se colocar frente a algum decreto severo de Deus.
Porque grande parte dos motivos que a gente continua vivendo todo dia ótimo é porque Deus é bondoso, Ele passa por cima de algumas coisas, Ele espera a gente fazer chuva, Ele não julga a gente individualmente, junto com a família, junto com o povo. Então, quando a gente começa a trazer para a gente um julgamento muito individual, também pode vir coisas não desejadas. Então, Abraão sabia o motivo do porquê Sara morreu. Quando ele soube que Sara morreu, ele falou, foi por causa daquilo. Então, ele sabe que tudo é ação e consequência. Sara já era uma pessoa velha, tinha cumprido o objetivo, não precisa desesperar e chorar muito, por mais que é óbvio que ele chorou. Pessoal, isso é só a primeira frase da Torá, da Parashá, vamos lá. Quando Abraão foi enterrar Sara, queria enterrar onde? Em Kiryat Arba Hebron, que é onde tem lá o famoso Me'arat HaMakpelah, que é a caverna das duplas, onde Adão e Havá, primeiro homem e mulher do mundo, já estão enterrados. Então Abraão sabia que por profecia tinha que enterrar lá. Lá moram os Bnei Het, que em português, filhos dos pecadores. Às vezes nem a gente sabe a origem do nosso nome, seja em latim, português ou japonês, mas é assim. E o nome do chefe de lá é Efron, que vem da palavra afar, pó da terra, ou seja, representava uma coisa baixa. Quando ele quis enterrar, veio o Efron, o chefão lá, que era uma pessoa perversa, e falou, não, pode enterrar de graça. É igual traficante de drogas quando faz favor para alguém. Quem quer receber o favor dele? Ele é um traficante de drogas e fala, oi amigão, tudo bem? Quer o primeiro papelote de drogas de graça? Você é o meu amigo. Quem quer ser amigo desse cara? Ninguém. Então Abraão falou, não, eu pago. Efron falou, não, de graça. Abraão falou, eu pago. Ficou essa discussão, até que Efron mostrou a cara dele. Ele falou, o que é, Abraão, entre eu e você, 400 moedas de prata? Ou seja, falou um preço absurdo. Daqui ele mostrou o quê? Porque com 2, 3 moedas de prata você já compra uma casa. Aqui dirá 400. Aqui Abraão entendeu que esse era o preço dele, pesou e pagou. E Efron aceitou de primeira e ele pôde enterrar naquele momento sua esposa. Outra coisa interessante é que Abraão está envelhecendo e ele vê que Yitzhak, Oler Areri. Areri significa, no hebraico antigo, também sozinho. E ele tem medo de que Isaac não vai casar. E cadê a minha descendência judaica? Então, Abraão pega Eliezer, pega o seu escravo e fala, Eliezer, busca uma mulher para meu filho, mas lá da casa da minha família. Lá de Terah, lá de Milcá, Betuel, tá certo? Lavan, porque pelo menos é alguém que eu conheça e é mais fácil a gente arranjar pessoas lá boas. Tá bom? Por mais que também tinha muita idolatria. E aí, Eliezer fez um juramento. Abraão mandou Eliezer botar a mão debaixo da coxa de Abraão e segurar a parte do Brit Milá, pessoal. Eu sei que hoje em dia falar isso é meio estranho, mas segurar a glande do pênis onde faz o Brit Milá. Por quê? Porque para fazer um juramento pela Torá, você tem que segurar algum objeto de mitzvah. Como antigamente não existia tzitzit filin, nada palpável, a única mitzvah palpável era o Brit Milá. Então se botava a mão debaixo da coxa da pessoa encostando no órgão e dizia, eu juro por Deus que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá bom? Era o único objeto de mitzvah. Igual quando uma pessoa hoje em dia no mundo não judeu, a pessoa vai no exército e bota a mão em cima da Bíblia, mão em cima do código. Isso veio todas as ideias do povo judeu da Torá. Ok, ele chorou e ele pediu sinais para Hashem. Hashem deu e ele conseguiu pegar e ficar. Pegar não, porque ele ficar falou, eu quero ir embora, só com 3 aninhos de idade. Para mostrar que a idade antigamente mostrava outro tipo de maturidade, outro tipo de espiritualidade, outro tipo de riqueza, de sabedoria. Com 3 anos já era uma criança sábia, uma criança que sabia o que estava fazendo. Ela serviu, a Eliezer serviu ao camelo, serviu a todo mundo, falou, eu quero ir com você, eu quero servir a Hashem. Quando volta, mais uma curiosidade, eles veem que Yitzhak está em cima do cavalo e ele cai do cavalo. Por quê? Porque a Torá diz o seguinte, que naquela hora que ele estava saindo para passear no campo, é porque ele estava indo instituir a reza de Minha, a reza da tarde. E quando ele caiu, é porque literalmente, pessoal, peraí, eu estou falando uma coisa aqui e confundi. E a Rivka estava vindo em cima de um camelo, desculpa pessoal, e Yitzhak estava andando no campo, ao contrário, tá? Desculpa. Yitzhak estava passeando no campo fazendo minhá, e Rivka estava vindo em cima do camelo. Quando Rivka olhou para Yitzhak e viu que era o homem dela, ela caiu do camelo. E aqui tem muita explicação da Torá, porque fala que quando ela viu Yitzhak, ela viu que a cabeça dele estava no mundo espiritual e as pernas nesse mundo, ou seja, tudo ela viu uma imagem diferente, viu quanto ele era uma pessoa elevada. Pessoal, outra coisa muito rápida para falar que a gente está estourando nosso tempo, é que Abraão está escrito que ele deu tudo o que ele tinha para Yitzhak como herança e também deu presentes para os filhos do Pelakshim, que está ligado a Ismael.
Pergunta, se ele deu tudo para Yitzhak, como é que ele ainda tem presente para dar para o outro lado? Resposta, quem fala que é o Ben Ishai, em nome do Zohar, é que ele deu tudo de santidade para Yitzhak. Mas Deus mandou ele também equilibrar o mundo, ensinar também os conceitos não corretos, não a fazer o não correto, mas ensinar que existe, para que dessa forma a pessoa possa escolher. E aí ele ensinou para os filhos de Ismael o que não deve ser feito. Por isso que desenvolveu na África tantas religiões ligadas à bruxaria, à macumba, coisas que não são legais. Tá bom, pessoal? Tem muita coisa falada para achar, mas estamos aí estourando o nosso tempo. Shabbat Shalom Mevorá, que Hashem abençoe a todos nós. Vamos que vamos, sempre aproveitando nossas aulas de domingo e quarta-feira, 10 da noite em Israel, e por enquanto agora 6 da tarde no Brasil. Tá certo, pessoal? E vamos realmente estudar muita Torá. Tudo de bom, Shabbat Shalom e até a próxima.